Eu no samba é horrível, né, galera? Eu e o Munra! E mais uma vez aqui para discutir, falar com vocês sobre planos e eixos do movimento, para a galera se ligar, porque tem uma dificuldade no ar aí. O pessoal tem dificuldade em entender o posicionamento de plano, a ideia, a concepção de plano, eixo, e aí não entender o básico, porque isso é o básico, né? Entender os planos e eixos. Não entender o plano e eixo, como é que eu vou começar a evoluir e entender movimentos, nomenclaturas, ações musculares? Tudo está envolvido, é uma cascata de evento ali cinesiológico que eu vou compreendendo paulatinamente cada fase e aí eu consigo avançar no conhecimento e no estudo e principalmente na aplicação da cinesiologia. Então hoje nós vamos analisar um dos planos do movimento que é o plano transversal, logo depois da vinheta. E aí galera, vocês estão estudando aí? Nós estamos estudando aqui, ó, grupo de estudo do Treino em Foco, ciência no Treino em Foco. Galera, quer receber artigo científico toda semana sobre informações pertinentes à área da educação física? O grupo de estudo Ciência do Treino em Foco, gratuito para vocês. Já conhece? Se não conhece, dá uma olhadinha no link e passa a ser um dos nossos alunos com um estudo organizado no nosso grupo de estudo Ciência no Treino em Foco. Galera, vamos lá. Nós já discutimos em videoaulas anteriores aqui com vocês o plano sagital. Discutimos que o plano sagital é um plano colocado nessa região que divide o corpo em duas partes. Normalmente os planos, né, que nós vamos colocar aqui, eles vão dividir o corpo em duas partes. No caso do sagital, direito e esquerdo, do nosso amigo Munra, né? E foi discutido daí que esse plano, que embora esteja bem no centro, por uma questão até de intersecção com os demais planos e obter o centro de gravidade, ou seja, o plano sagital com o plano transversal, que normalmente na literatura, nos livros textos é colocado nessa região, e o plano coronal ou lateral, na intersecção do plano coronal ou lateral, do plano transversal ou horizontal e do plano sagital, a intersecção dos três planos, a princípio, se eles estiverem dividindo o corpo em massas simétricas, ou seja, o plano transversal está dividindo uma massa que tem a mesma quantidade, a mesma quantitativo que a massa inferior do corpo, o mesmo falando para o plano lateral ou coronal e o mesmo falando para o plano sagital, nós teremos na intersecção desses planos o centro de gravidade do indivíduo. Essa é a ideia. E como foi colocado também em videoaula anterior, eu não preciso ficar obrigatoriamente com esse plano aqui. A definição é dividir o corpo em duas partes. Se eu deslocar o plano sagital para a articulação glenumeral, eu também continuo dividindo o corpo em lado direito e lado esquerdo, com massas não mais proporcionais, mas não necessariamente deveria ser proporcional. Então, hoje o que nós vamos fazer é a mesma lógica. A lógica continua sendo a da mesma videoaula. Por isso, sugiro aqui fortemente para vocês assistir a última videoaula. Em algum lugar aqui nesse vídeo, ou na descrição aqui desse vídeo, o Jefferson, que não tem nada para fazer na edição, não tem quase nada para trabalhar, ele vai então caprichar e fazer uma ediçãozinha para vocês clicarem aí em algum lugar nesse vídeo aqui e ter acesso a essa videoaula que eu explico isso em maiores detalhes, beleza? Partindo agora para o plano transversal, qual é a lógica do plano transversal? Livro-texto, mais ou menos nessa altura aqui, o plano transversal. É um plano que, por definição, divide o corpo em superior e inferior. Superior e inferior. Normalmente colocado num ponto tal onde a massa colocada na região superior é proporcional à massa corpórea colocada na região inferior. Então por isso que ele se posiciona aproximadamente nesse ponto. Porém, todavia, entretanto, eu posso retirar o plano transversal daqui e posicionar numa articulação de interesse. Ombro, glenumeral. Quando eu coloco o plano nessa articulação de interesse, ombro ou glenumeral, eu continuo dividindo o corpo, vou passar para cá o plano, em superior e inferior. Eu continuo trabalhando com o plano transversal, da mesma forma. Transversal porque está transversalmente posicionado em relação ao eixo longitudinal do corpo. Né? Então eu posiciono esse plano transversal na minha articulação de interesse e aí eu começo a analisar movimentos do húmero, por exemplo, para ver se são movimentos que ocorrem no plano transversal. Como é que nós vamos fazer isso? Da mesma forma que nós fizemos na última videoaula. Por exemplo, se eu pegar o húmero e fizer esse movimento com o húmero, vou colocar agora a prancheta aqui atrás. Vejam bem, não há um tangenciamento do húmero em relação à prancheta, que representa o plano transversal. Não há esse tangenciamento. Se eu colocar aqui na frente, não há esse tangenciamento. Se eu colocar aqui e fizer um movimento para frente e para trás, se eu colocar aqui para vocês terem uma visão diferenciada e fizer um movimento para frente e para trás, o húmero não tangencia a prancheta. Então, logo esses movimentos laterais
e antero-posteriores, e o antero-posterior nós já vimos que é flexão e extensão no plano coronal, já estudamos isso, aliás, no plano sagital, já estudamos isso em videoaulas anteriores, né? Mas nesse plano transversal, o húmero não tangencia, nem no movimento antero-posterior, que é flexão e extensão do ombro, e nem no movimento lateral, nem nesse movimento lateral. Agora vejam bem, se eu pegar o húmero, posicionar ele nessa situação e fizer esse movimento, vejam bem agora aqui, olha o movimento que eu estou produzindo aqui com o Munra. Percebam agora, se eu colocar o plano transversal representado pela prancheta, coloco o plano transversal representado pela prancheta, percebam bem que agora o húmero, ele fica o tempo todo durante a ADM que ele faz aqui, tangenciando a prancheta. Vejam que o movimento anterior, esse movimento não tangencia a prancheta. Vejam que o movimento anterior não fica tangenciando a prancheta. Agora, esse movimento em particular, esse movimento sim, o húmero fica tangenciando a prancheta. Ou seja, esse movimento que eu mostrei para vocês é realmente um movimento que ocorre no plano sagital, no plano transversal. Porque o movimento ósseo do húmero e do próprio segmento braço e do próprio segmento antebraço, se eu considerar, ele vai tangenciar a prancheta. Deixa eu ajustar aqui numa posição que eu consigo fazer melhor o movimento. Ele fica tangenciando a prancheta. E ao tangenciar a prancheta, esse é um movimento do plano transversal. Esse movimento que nós acabamos de descrever, ele tem uma nomenclatura específica. Adução transversal do ombro e abdução transversal do ombro. Adução transversal do ombro e abdução. A questão terminológica não é muito um fato agora aqui, mas para mostrar para vocês que nós podemos entender o plano transversal posicionado aqui. Nós podemos entender o plano transversal posicionado no quadril também. Se eu colocar agora, deslocar o plano transversal desse ponto, que era meu ponto de interesse, a articulação glenomeral, e deslocar o ponto transversal agora para a articulação do quadril, que é a articulação de interesse de análise, de novo, eu continuo dividindo o corpo em uma massa superior e uma massa inferior, continuo então caracterizando o plano transversal. Se eu movimentar o fêmur para frente ou para trás, eu não tangencio a prancheta. Porém, se eu fizer esse movimento, percebam bem, nessa posição, e aqui eu fizer o movimento do fêmur para dentro e para fora, e esse para dentro e para fora não é o termo correto, se eu botar a prancheta aqui, ajuda, Jefferson, para poder pegar melhor. Ó, para dentro e para fora, percebo que está tangenciando o plano transversal o tempo todo, colocando a prancheta em cima, para dentro e para fora. Percebo que o Munra fez uma flexão do quadril, o fêmur está horizontal ou transversal, no plano transversal, e aí ele faz o movimento para dentro, que nós vamos chamar adução transversal do quadril, e para fora, abdução transversal do quadril no plano transversal. Então esse é um movimento do fêmur no plano transversal, porque tangencia o plano transversal. Movimento para baixo, que é a extensão do quadril, e para cima, que é a flexão do quadril, não tangencia o plano transversal, logo não são movimentos no plano transversal. Então nós acabamos de ver duas abduções e aduções que são do plano transversal. Outros movimentos que também são do plano transversal, mas a forma mais fácil de nós identificarmos não é com o plano, embora seja também no plano. Lembrando que todo plano, ele tem um eixo, aonde esse plano vai girar, correspondente ao plano. Esse eixo, ele fica perpendicular ao plano. O que é perpendicular? Ele não pode ficar com um ângulo menor de 90 graus para um lado e maior de 90 graus para o outro lado. Não pode ficar com um ângulo menor de 90 graus para um lado e maior de 90 graus para o outro lado do plano, representado pela prancheta. Tem que ficar nessa posição. Isso é perpendicularidade. Aonde eu tenho um ângulo de 90 graus desse lado e também tenho um ângulo de 90 graus desse lado aqui, ó, quando eu posiciono dessa forma. Então, se eu posicionar o plano transversal na articulação de interesse, e sobre o plano transversal eu posicionar o eixo correspondente, o eixo tem que ficar nesse formato da caneta. E aí eu posiciono a caneta nessa situação aqui. Posicionando a caneta nessa situação, eu vou verificar um movimento agora rotatório do húmero, que é correspondente a esse plano. Percebam bem, ó, que quando o Munra faz esse movimento do húmero para um lado e esse movimento do húmero para o outro lado, ele está fazendo um movimento que é no plano transversal e tem como eixo longitudinal. Esse é o eixo do plano transversal, o eixo longitudinal. E o movimento rotatório do húmero aqui é sobre esse eixo, está girando ao redor do eixo, como se eu estivesse fazendo esse movimento. Aqui está o eixo, o húmero está aqui, ele gira ao redor, ele não abre movimentos com relação ao eixo, ele gira ao redor do eixo. Então eu coloco aqui, ele gira ao redor do eixo.
Esse é um movimento de rotação externa do húmero, um movimento de rotação interna do húmero, e o eixo correspondente é o eixo longitudinal. E o plano correspondente é o plano transversal. Continuamos no mesmo plano fazendo o mesmo movimento, com movimentos rotatórios. Então existem vários movimentos rotatórios, como cervical, como lombar, como do quadril, que são movimentos também do plano transversal, aonde esses movimentos no plano transversal temos o plano, mas talvez a forma mais interessante de vocês estudarem seja através agora do eixo correspondente. Esse movimento tem que ser rotatório ao redor do eixo. Movimento rotatório, o húmero, certo? Cabeça do húmero, como eu estava demonstrando, o eixo. Segurei o eixo, o húmero gira ao redor do eixo. Essa é uma situação dos movimentos rotatórios. Aí nós temos rotação interna do ombro, rotação externa do ombro. Movimentos internos, rotação interna, rotação externa, rotação interna, rotação externa. Ou o indivíduo faz a flexão do ombro, plano transversal, e faz a adução e abdução transversal do ombro, ainda no plano transversal. São dois movimentos glenumerais no mesmo plano. Adução e abdução transversal. Daí nós fizemos com a prancheta para exemplificar. Desce, rotação interna, rotação externa, rotação interna, com o eixo agora aqui, ó, rotação interna. Galera, e aqui no quadril eu posso posicionar agora o eixo que estava aqui para a articulação de interesse quadril, no centro da articulação do quadril. E aí eu posso perceber também que, vejam bem, tem um movimento rotatório. Esse movimento rotatório é em torno do eixo. Mesma coisa que eu expliquei para o húmero, nós podemos raciocinar para o quadril. Rotação interna do quadril, rotação externa do quadril. Vejam como o trocânter maior do fêmur, né, se posiciona em relação a isso. Rotação interna, rotação externa e o eixo, ó, rotação interna, rotação externa. De novo o fêmur está girando ao redor do eixo. Ao redor do eixo. Então o eixo longitudinal, articulação do quadril, eixo longitudinal, articulação, rotação interna, rotação externa, rotação interna e rotação externa. Percebam o pé, dá para mostrar o pé do Munhá lá, Jefferson? Ó, o pé do Munhá na rotação externa, vou fazer a rotação interna, ó, o pé do Munhá. Vai girar para dentro, porque ao girar o fêmur, eu giro também tíbia e fíbula, e o pé, obviamente, vai girar para dentro, na rotação interna, rotação externa. Olha o que acontece, o pé do Munhá vai para fora. Então, o posicionamento do pé para dentro e o posicionamento do pé para fora, ele é definido no quadril, na rotação interna do plano transversal e na rotação externa do plano transversal. Aqui fazendo uma leve aplicação do conhecimento de plano e eixo na videoaula de hoje. Plano transversal e eixo longitudinal, aonde nós entendemos as abduções e aduções transversais, glenumeral e de quadril, e as rotações também interna e externa que podemos mostrar de húmero, né, articulação glenumeral, e articulação do quadril, vendo o fêmur girar para um lado e girar para o outro lado. Essas são aplicações de entendimento básico de cinesiologia para plano transversal. Sugiro você assistir às próximas videoaulas também, que nós vamos trabalhar com o plano coronal, para ficar com os três planos bem claros: sagital, transversal e coronal. Galera, espero ter ajudado aí nos estudos de cinesiologia básica de vocês, que é base. A partir disso nós crescemos na evolução do estudo de cinesiologia. Se a videoaula de hoje foi significativa e agregou, ajuda o treino em foco. De que forma? Divulga o nosso material. Divulga o nosso material para os colegas de universidade de vocês, para a galera da fisioterapia, por que não? Porque também precisam entender esse processo, para a galera da medicina também precisa ter esse processo. Então divulga esse material. Se vocês já são formados e estão relembrando os processos que estudaram já faz um tempinho e foi significativo também, pô, foi legal para relembrar, né? Sempre legal. E com o esqueleto Munhá aí nos ajudando, ficou mais fácil relembrar. Então agregou, foi significativo, nos ajuda. Divulga também para os profissionais, né? Para eles também poderem divulgar. Essa divulgação que vocês fazem do Treino em Foco é o que mais nos ajuda. E nós, equipe Treino em Foco, agradecemos demais aí vocês pela ajuda. E também quero lembrar que nós temos a parceria da Anatomic, que nos ajuda aí, nos presenteando com o nosso amigo Munhá, e sem Munhá nós não teríamos essa capacidade de didática de apresentar planos e eixos para vocês, porque o Munhá realmente dá uma contribuição extremamente significativa para o Treino em Foco. Galera, agradeço pela companhia na videoaula até agora, divulgue o nosso material, nos ajudem. Parceria com a Anatomic e Munhá, tamo junto, e assistam as 3 videoaulas sobre planos e eixos, que aí vocês vão ficar bem claros quanto a isso, e aí é decolar em cinesiologia, e à frente no estudo, tá bom? Valeu, brigadão, um abraço, tchau, tchau.